Bora, galera, bora para mais um podcast do esporte, podcast hoje de Copa do Mundo. A Copa do Mundo começou, tivemos aí estreia de Catar e Equador depois de 4 longos anos. E aliás, quando eu digo 4 longos anos, de fato, 4 longos anos. Tivemos nesse meio tempo uma pandemia, né, que mudou aí muita coisa, cara. Mudou muita coisa na, cara, na forma da gente se comunicar, da forma da gente trabalhar, né? E agora a gente ter a oportunidade de acompanhar mais uma vez um grande evento com a possibilidade do público estar presente, né? Porque, pô, nesse meio tempo a gente teve uma Olimpíadas também. Mas as Olimpíadas, apesar de ter um público, de ter uma galera que foi lá, não foi, né, nas proporções que os organizadores desejavam, nas proporções que os organizadores planejavam, né, quando decidiram aí colocar a sua candidatura, quando decidiram sediar o evento lá em Tóquio, né? Então, cara, a gente teve, cara, muita coisa aconteceu, uma loucura, né, como diria Casimiro, e agora a gente tem a oportunidade de ver esse evento esportivo considerado por muitos, né, o maior evento esportivo do planeta, a quem discorde, a quem concorde, enfim, né, uma Copa do Mundo recheada desde, né, da escolha do Catar, uma Copa do Mundo recheada de polêmicas, né, de que a Copa do Mundo foi comprada, milhares de funcionários que vieram a óbito nas construções das arenas, né, e eles, com todo respeito, quando eu digo eles, né, o governo, né, do Catar se gabando, né, da construção acelerada, né, e aí a gente começam a vir à tona que não era bem assim, não era um conto de fadas, não era as mil e uma noites, né, mas em meio a toda essa polêmica, o evento começou, o evento vai rolar e imagino eu que vai ser um sucesso, apesar de todos os, cara, as barreiras culturais, né? Porque assim, a gente sabe que é um país que tem, pô, restrição de bebida alcoólica, por exemplo, que a mulher, por exemplo, os direitos das mulheres são direitos bastante, né, escassos, é um país que tem assim, na sua forma, na sua cultura, o homem como uma peça central, né? Que dá pra gente dizer que um país bastante machista, se é que a gente pode dizer assim. Então vai ser, cara, assim, vai ser uma, uma Copa do Mundo diferente, sob uma outra ótica. A gente, obviamente, vai acompanhar ao longo da competição relatos, né? De torcedoras, de jornalistas que estão em loco, para a gente entender a questão da mulher, questão da bebida alcoólica, né? Se a galera vai ser presa, porque existem regiões muito específicas onde o consumo de bebida alcoólica pode acontecer. E a bebida alcoólica, a cerveja, extremamente cara, hein? Extremamente cara. Enfim, essas coisas culturais à parte, né? Na questão esportiva, tem tudo para ser um sucesso. A gente já, quando a gente falava de Copa do Mundo, quando a gente falava do Catar, né, da questão das arenas, existe uma perspectiva dessa Copa do Mundo muito interessante de você poder assistir, cara, até 2 jogos, 3 jogos por dia. Porque é um país pequeno, as arenas são muito próximas, a cidade, as construções, tudo foi muito bem planejado para o deslocamento, para você ir de trem, para você pegar um transporte, para você chegar em tempo hábil para ver a próxima partida. É diferente, por exemplo, se a gente pegar a Copa do Mundo do Brasil. Imagina que no Brasil, a Copa do Mundo de 2014 tivesse ocorrido tudo da mais perfeita forma, né? Quando eu digo da mais perfeita forma, em termos de planejamento. Planejamento, finalização de expansão de aeroportos, de construção de uma malha viária, né? Meios de locomoção para facilitar o acesso do público, mesmo se tudo que foi planejado tivesse sido finalizado a tempo, seria muito difícil você conseguir pegar um voo. De repente tem um jogo no Rio, outro em São Paulo, daria para pegar um voo e de repente ver 2 jogos num dia. Mas, cara, o deslocamento muito grande, né?
Sim, é muito exaustivo. Dava para fazer essa façanha, dava, mas muito difícil. Agora no Catar, não. Assim, é um, repito, país pequeno e uma estrutura muito bem, cara, uma infraestrutura muito bem planejada e consolidada, né? É importante ressaltar isso. A estrutura muito bem consolidada. Os caras fizeram um projeto de realmente fazer inveja. E aí é o que eu falei, deixando todas as questões, todas as polêmicas de lado, né, em relação à construção das arenas, né, é o que eu falei, a quantidade de funcionários que vieram ao óbito, né, ao longo desse processo, porque, cara, questão de segurança, leis trabalhistas, a gente imagina que é muito precário, imagino eu, e, cara, cobertamento desses números e tudo mais, nada, cara, no laudo, né, do óbito, pô, morreu de outros fatores, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão, mas é uma discussão importante, é uma reflexão importante que tem que ser feita, porque a Copa do Mundo e qualquer evento esportivo, é óbvio que tem a questão da grana, e isso, a gente vive num mundo capitalista, a gente não pode ser hipócrita, né? De falar assim, pô, vai ser um mundo lindo, e é o que eu citei na abertura, vai ser as 1001 noites. A gente também não pode ignorar o fato de que é um evento que custa caro e que tem muita grana envolvida. Agora, mais do que o aspecto financeiro, que na verdade é o que move tudo, tem um aspecto cultural, tem uma série de outras bandeiras que são levantadas ao longo do evento e lamentavelmente, questão de direitos humanos e tudo isso meio que ficou pelo caminho, né? Então, assim, são coisas importantes, vão levantar muitas reflexões e imagino eu que na escolha das futuras sedes vai haver uma cobrança muito grande em relação à escolha da sede. Não só pelo que aconteceu no Brasil, por exemplo, né, de cara, pô, obras superfaturadas, né, obras que não ficaram prontas, não só por essa questão, né, do aspecto socioeconômico do país, mas também por essa questão cultural, né, de você sediar um evento num país onde, tudo bem, muita grana envolvida, legal, a FIFA vai ganhar muito dinheiro, muita gente vai ganhar muito dinheiro, isso movimenta a economia, isso mantém um evento, cara, num nível absurdo em termos de organização e tudo mais, mas existem outros aspectos que não dá para deixar não dá para a gente ignorar, né? Não dá para ignorar. Então eu imagino que essa Copa, ela, apesar de, pô, é o que eu falei, questão dinheiro fala muito alto, fala muito alto. Isso aqui a gente não pode ficar de hipocrisia e achar que isso não vai influenciar em nada. Mas muita coisa eu acho que, e não só para a Copa do Mundo, mas para a Olimpíada, eu acho que muita coisa vai mudar em relação às escolhas das sedes, né? Essa Copa do Mundo levantou muitas problemáticas que eu acho que vão ser colocadas na mesa na hora de escolher um país sede que vai além do dinheiro, né? Vai muito além da questão financeira. Deixando de lado esse aspecto, falando da questão esportiva em si, estreia do país sede diante de um Equador. Eu não sei se eu comecei falando que foi Colômbia, né? Se eu citei Colômbia, eu peço perdão. Equador, né? Bom jogo por parte do Equador, jogo muito ruim por parte do Catar. Equipe muito limitada, não chutou uma vez ao gol. Cara, tentaram fazer umas gracinhas ali, um toque de bola um pouco mais veloz. Só que, cara, não adianta você tentar um toque de bola veloz, né? O famoso 1-2, né? Se não tem qualidade. Porque muitas vezes eles erravam no último passe, né? Muitas vezes não. Muitas vezes na grande maioria das vezes. E foi presa fácil para a equipe do Equador. 2 gols do Valência, que inclusive teve até um gol anulado. E, cara, poderia ter guardado mais. Eu acho que essa é uma partida que, pro Equador, pensando na competição, era uma partida que era importante fazer um saldo de gols. Fez 2 gols, fez um saldo importante, mas eu acho que cabia mais, né? Cabia mais, dava para ter sido mais ambicioso, buscar um terceiro, um quarto, porque abriria uma margem muito interessante, né? Para você, no grupo que está o Equador, por exemplo, que tem Holanda e Senegal, você ter uma margem de gols, um saldo de gols bacana, vai ser importante no final.
porque muito provavelmente Holanda e Senegal vão ganhar do Catar. Mas aí também, para os saudosistas, né? Para os torcedores que vão torcer para equipes sul-americanas, e eu em especial vou torcer muito para outras equipes, para outros continentes. Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas vou sofrer muito, vou sofrer muito. Então, cara, eu entendo que o futebol europeu é onde, cara, a Europa é onde se pratica o melhor futebol do mundo, mas, cara, acho que precisa de uma renovação, né? Precisa de uma mudança. E eu vou torcer muito para as equipes sul-americanas, equipes da América do Norte, enfim, da Ásia, da África. Vou sofrer muito, vou, porque vão ser presa fácil para muitos europeus. Mas eu acho que para quem como eu vai torcer muito, né, para equipes não europeias, e com todo respeito, eu acho que, cara, os europeus não precisam da torcida de sul-americano nem nada disso. Os caras têm uma baita torcida e a força do elenco fala por si só. Não precisa precisa da torcida da gente, não. É, mas deixando de lado tudo isso, se vale de alguma coisa para que torcedores que, como eu, vão torcer muito para equipes não europeias, talvez o peso da estreia da equipe da seleção do Catar ela diminua um pouco, né? Essa ansiedade, essa pressão de estrear na Copa e de fazer bonito na estreia. Pô, já perdemos, fizemos feio, agora baixe um pouco, né? A ansiedade, o nervosismo e dificulte um pouco mais para as outras equipes. Eu acho que não. Eu acho que eu falei e vou repetir. Eu acho que o Qatar vai ser, por esse jogo que a gente pôde acompanhar do Equador, equipe muito fraca, mas muito fraca mesmo. Existia uma promessa de que fosse ser uma equipe fraca, limitada, mas organizada, porque eles já estão juntos há muito tempo, né? Eu vi em algum lugar que eles estão juntos cerca de 7, 8 meses. Então existia uma perspectiva de que eles estivessem muito bem entrosados, né? Tivessem uma organização tática interessante, óbvio que eu falei, dadas as devidas proporções, com as restrições de um elenco limitado, mas a gente imaginava ver um pouco mais. A gente não viu muita coisa, né? A verdade é que, eu falei, se vale a superstição, pô, os caras estavam nervosos, sentiram o peso da estreia, estamos sediando o maior evento do mundo, os olhos do mundo estão voltados para nós, e agora, depois de uma estreia, depois de tomar uma pancada na estreia, talvez os caras, pô, perdemos já, agora vamos fazer o nosso, vamos jogar solto. Acho que não, né? Acho que vai perder de forma dolorosa da Holanda e de Senegal. E é o que eu falei, eu acho que o Equador perdeu uma grande chance de fazer um saldo de gols legal e sonhar aí, né, com uma próxima fase na Copa do Mundo. Eu acho que o Equador tem condições, cara. Assim, a equipe assim, é difícil medir pela qualidade do adversário, mas fez um jogo legal, tá? Fez um jogo bacana. A equipe do Equador, uma equipe taticamente bem organizada, interessante, perspectiva interessante. Eu acho que o Equador pode exercer bem o papel que, por exemplo, a Colômbia veio exercendo nas Copas do Mundo, nas últimas edições de Copa do Mundo, né? De ser uma equipe meio que, cara, assim, o patinho feio e meio que surpreendia. Patinho feio não, porque aquela Colômbia, que eu falei de algumas Copas passadas, era uma boa seleção, né? Surpreendeu, eu acho que na 2014, que foi. Qual que foi a Copa do Rames Rodrigues? A Copa do Rames Rodrigues foi bastante surpreendente, né? Aquela Colômbia, sim. Porque, pô, a gente sabia que tinha qualidade, mas o que eles fizeram foi absurdo. Aí eu acho que o Equador, ele não vai fazer aquele, obviamente, o mesmo estrondo que fez aquela Colômbia, mas eu acho que pode exercer o papel que fez a Colômbia. Não é o Brasil, a Argentina, o Uruguai, mas tem condições de competir. Difícil medir, mais uma vez, pela qualidade do adversário. Eu, sinceramente, também não sei como o Equador se preparou para essa Copa do Mundo, mas por esse primeiro jogo me parece ser uma equipe bem organizada, uma equipe que pode ser competitiva, tem um futebol organizado, interessante, bacana. Acho que dá para competir com o Senegal. A Holanda eu acho que está um pouquinho à frente, apesar dos jogadores da Holanda não viverem um bom momento. Eu acho que essa é uma seleção perigosa e muitos comentaristas vêm dizendo isso, cara, assim, não estão falando muito da Holanda e da Inglaterra.
E são equipes que até por não estarem falando tanto, não terem essa pressão de serem favoritas, elas podem chegar longe, né? E eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Eu acho que não acho que tem ainda, né? Não acho que tem nível para disputar o título da Copa do Mundo. Longe disso. Mas eu acho que assim, por exemplo, a seleção da Inglaterra, falei isso no último podcast. Pô, muita pressão, cara, elenco mais caro do planeta, jogadores de Premier League. Sempre houve muita pressão na seleção inglesa pela questão do valor do elenco. Pô, joga na Liga Inglesa, ali a moeda é a Libra, né? Então, assim, um elenco muito caro, estrelado, sempre olham mais para o aspecto financeiro, né? Do custo do elenco, para fazer uma comparação. E sempre houve muita pressão para a seleção inglesa, né? E aí é o que eu falei, até, de novo, puxando do último podcast, até por ter perdido a final da Euro da Euro em casa para a Itália, eu acho que cai um pouco essa pressão, o time não chega com aquela badalação de, seleção inglesa, hein? A seleção mais cara. Óbvio que em dados momentos vai ser falado isso, né? Quando colocarem a seleção inglesa, quando a Inglaterra, por exemplo, for jogar com o Irã, vão falar sobre isso. O elenco da Inglaterra vale tantas vezes mais que a seleção do Irã. Né? Vamos falar sobre isso, mas eu acho que cai muita pressão. A Inglaterra, imagino eu, vai jogar um pouquinho mais sem aquela preocupação de precisamos vencer e convencer porque o mundo espera isso de nós. Não. Perdemos uma Euro em casa. A gente não é que seleção mais badalada, apesar de ser um elenco razoavelmente, estou sendo generoso, razoavelmente caro. Eles vão entrar e eu acho que a Inglaterra pode fazer bonito. Pode fazer bonito. Eu acho que pode ir longe. Título ainda é cedo para falar, cara. Muito cedo. Mas eu acho que tanto Inglaterra quanto Holanda podem fazer um bom papel. A gente vai ter Senegal e Holanda. Jogo interessante. Esse jogo pode dizer muito se realmente isso que a gente pensa de Holanda, né? Se isso realmente pode acontecer, a seleção que tá meio correndo por fora, ninguém tá dando muito valor, esse jogo vai dizer muito. Se perder de Senegal, aí eu acho que, tem muito, dá pra chegar nas oitavas, mas tem muito a evoluir, é isso que a gente provavelmente vai dizer, a menos que perca, a Holanda faça uma pressão absurda o jogo inteiro e perca com gol de pênalti. A gente fala, jogou muito, mas perdeu. Isso pode acontecer. A Itália de 2006, eu sempre lembro desse jogo, cara, porque eu tava assistindo esse jogo e eu tava assistindo, cara, assim, tava muito concentrado nesse jogo, eu lembro até hoje. Itália e Austrália, cara. E a Itália sofreu uma barbaridade para bater a Austrália naquele jogo e daí foi pro título, né, em 2006. Mas foi oitavas de final, se eu não me engano. Foi um sofrimento do caramba para passar pela Austrália aquele jogo lá. E às vezes acontece isso, cara. Você sofre, esses jogos te trazem confiança, resiliência. Não sei, é cedo ainda para cravar qualquer coisa. É a mesma coisa, a equipe francesa muito desfalcada. Como é que vai ser a equipe da França? Não sei, cara, não sei. Eu acho que, imagino eu que a seleção australiana deve estar ficando um pouquinho mais animada, deve estar imaginando que, de repente dá para aprontar alguma coisa. Né? Se tem a seleção australiana, eles vão jogar contra a França no jogo de estreia, eu acho que eles devem estar, de repente dá para aprontar uma aí, numa bola escapada aí no contra-ataque, dá para fazer uma fumaça, né? Não sei, eu acho que, é Copa do Mundo, tem que curtir o momento. Falei, assim, a seleção do Catar, muito limitada, mas senti muita, cara, que equipe um pouco tensa, talvez, né? Acho que imagino eu que pro segundo jogo a equipe deve estar um pouco mais solta. E se perder o segundo jogo já, tomar uma pancada, o terceiro jogo deve ser até mais divertido. Porque já, praticamente eliminado, né? Vamos, dependendo da combinação de resultados, né? Provavelmente já deve estar até eliminado no terceiro jogo. Mas, chega lá, já perdemos 2 jogos, já estamos fora mesmo. Vamos curtir essa vibe, vamos fazer bonito, né? Pra torcida da casa. E é isso, né? É isso. Enfim, vamos acompanhar os jogos que estão por vir. Citei aqui. A gente vai ter Senegal e Holanda, Inglaterra e Irã. Jogo interessante. Uma Inglaterra aí que não vem com um favoritismo alto. Um Irã que é uma equipe defensivamente muito forte, né? Vai jogar por uma bola.
Estados Unidos e País de Gales. Esse também é um jogo interessante. Interessante porque, cara, Estados Unidos é sempre aquele ponto de interrogação, né? Estados Unidos. Porque o futebol feminino americano é muito forte, mas o masculino não. O masculino não. E Gales, como é que vai estar Gales, né? Também tem essa expectativa para acompanhar o País de Gales. Enfim, né? Vai ser interessante, a gente vai acompanhar tudo que der. Por hoje eu finalizo. Podcast mais curto, só teve um jogo, teve abertura e tudo mais. Você que gosta de abertura, não vou falar da abertura, né? Mas para quem gosta de abertura, procurem os vídeos, assistam novamente. Tá muito bonito, cara. Assim é o que eu falei. Questões polêmicas à parte, questões culturais e sociais à parte, direitos humanos à parte. Óbvio que isso nunca pode ficar à parte, isso tem que fazer parte do evento, mas só para nossa discussão. Deixando isso de lado, tá muito bonito, cara. Tá muito bonito, tá realmente muito bonito. Os caras realmente a muito custo. É importante dizer, cara, não dá pra gente deixar ignorar isso, mas a muito custo, mas tá muito bonito, cara. Tá realmente bacana cara, assim, pelos programas esportivos, da galera que tá lá em loco, pelo que a gente vê do visual atrás, cara, tá realmente muito show, assim, o ambiente, né? O visual da cidade. Tá muito show. Vamos acompanhar agora quando começar essas torcidas fanáticas, né? Quando começar a vir o público de laranja, quando começar a vir os ingleses, né? Porque os ingleses têm tem a mística do torcedor inglês, que eles não fazem bagunça e estardalhaço na Inglaterra, porque lá eles são presos. E no Catar eles vão ser presos também. Então como é que vai ser, né? Que dizem que, pô, aí quando vai para outro país os caras dão uma soltadinha um pouco mais, né? Dá uma aprontada um pouquinho mais, porque dá pra dar uma libertada, né? Vamos ver no Catar, cara, que eu também quero ver no final quantas pessoas foram presas, né? Por bagunça, né? Porque, pô, acho que vai ter uma galera que vai em cana, viu? Vai ter uma galera legal, hein? Os brasileiros que se comportem lá, porque a gente aqui, pô, a gente é um povo que, pô, não tem muito filtro às vezes, né? Pô, brasileiro, e eu falo de brasileiro, mas, pô, você pegar americano, inglês, acabei de citar inglês, né? Pô, holandês, próprio, citei a Austrália, pô, os próprios australianos, pô, como diria o Casimiro, cara, é uma loucura, né? Esse povo é uma loucura. Aí você compra uma cerveja lá, paga $13 na cerveja, o famoso já tô no inferno, abraço o capeta, toma duas, toma três, fica muito louco. Aí eu quero ver. Pro brasileiro vai ser caro, mas pro inglês vai ser caro também, mas vai ser ainda possível, né? Vai ser possível. Ele vai pagar, vai tomar um, vai tomar dois. Vamos acompanhar, cara. Tudo que a gente tiver de coisas à parte do futebol também a gente vai falar um pouco mais. E é isso, cara. É isso. Tô ansioso. Tô bastante ansioso para a estreia da seleção brasileira. Quinta-feira, estreia da seleção argentina também. Tô ansioso para ver os sul-americanos. Eu tô bem ansioso para ver os sul-americanos, cara. Assim, por que eu falei, não vou torcer para os europeus. Assim, dessa vez não. Normalmente, toda a Copa do Mundo eu torço para um europeu, né? E, por exemplo, torci muito para a Croácia, por exemplo. E para a própria França também eu torci, tá? Não vou negar que, pô, traíra. Não, não é isso, cara. Você torce porque, pô, os caras, a seleção francesa é um absurdo, né? Não tinha como não torcer para aquela seleção da França. E a Itália, porque, pô, era o famoso underdog, né? O famoso azarão. Então, pô, não tem como não torcer, né? Pra você ver um azarão, uma coisa diferente. Dessa vez eu acho que realmente eu não vou torcer pra ninguém, não, porque eu quero ver uma parada diferente. E eu vou torcer em especial para as equipes do continente americano, né? Estados Unidos vai ser complicado torcer para os Estados Unidos, vou sofrer muito. A Argentina vai ser legal. A Argentina vai ser legal. México, não sei como é que tá o México, mas vamos torcer, cara. A gente tem que apostar as nossas fichas naquilo que a gente tem, né? Naquilo que a gente tem. Então a gente vai ver ainda. vai dar para vai dar para acompanhar Costa Rica. Vai dar para que deve ser, cara. Deve ser um sofrimento também. Canadá.
Canadá, eu acho que, pô, dá pra dar uma aprontada, hein? O Canadá acho que dá pra dar uma aprontada. É que o grupo é muito difícil. O grupo é muito, tem Bélgica e Croácia, né? Não sei como é que tá a Croácia também, mas Canadá acho que dá pra aprontar. Estados Unidos eu acho que não, mas o Canadá eu acho que dá pra fazer uma graça, hein? Dá pra fazer uma graça. E Uruguai, né? Brasil nem se fala. E Uruguai, só que o grupo do Uruguai também, né? Portugal, Coreia do Sul e Gana. O Brasil goleou a Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul é aquela seleção. É, a Coreia do Sul costuma ser leão de fase de grupos de Copa do Mundo, né? A Coreia do Sul é assim, cara. Pô, faz um amistosinho meia boca, chega lá e fala, cara, time fraco, não joga nada. Só que os caras é leão de mata-mata de Copa. De mata-mata não. De fase de grupos de Copa do Mundo. Tem que tomar muito cuidado com esse adversário, porque os caras gostam, né? Os caras gostam de aprontar. Então, por isso que eu digo, você, pô, muito provavelmente Portugal e Uruguai devem passar. E a gente vai torcer muito em especial pro Uruguai. Ah, pô, vai torcer para rival? Eu vou torcer, cara. Infelizmente, vou torcer de fato, porque eu quero uma mudança, né? Se a gente pudesse ter uma final entre dois países sul-americanos, seria um grande barato, na minha opinião. Seria um grande. Pô, mas aí o futebol tem que premiar as grandes equipes, né? Cara, eu acredito que sim, mas pô, precisa dar uma variada, né? Senão começa a ficar meio mais do mesmo, começa a perder um pouco a graça. Pensa que nunca vai perder a graça, né? Essa é que é a verdade. Mas, pô, é bacana, né? Você vê uma renovação. E, cara, assim, vamos combinar. O Uruguai é carne de pescoço, costuma ser. O Brasil tá muito forte e a Argentina tá muito forte. Assim, você imaginar que essas equipes possam chegar numa semifinal final não é absurdo, cara. Não é absurdo. Assim, essas equipes estão muito fortes. É óbvio que tem aquela questão da preparação, né? Pô, não se preparou contra o europeu, mas muitos jogadores atuam na Europa. Então, assim, preparação como grupo, enfrentando um grupo europeu, uma equipe europeia, isso não teve. Mas eles se preparam no dia a dia, pô. A temporada é na Europa, caraca. Então, a gente aposta nisso. As nossas fichas a gente aposta nisso. Enfim, gente, enfim, por hoje eu vou finalizar. Vão acompanhar os jogos do dia e amanhã a gente está de volta. A gente vai gravando de pouco em pouco. Repito, falei, não vou conseguir acompanhar tudo, queria, mas vai ser muito difícil. O horário ele né? É meio complicado, mas o que puder a gente vai acompanhar e a gente vai. E o que não der também, a gente é, olha as análises esportivas, a gente vê os melhores momentos. Se der, a gente vê o replay. A gente tenta fazer o caramba aqui e a gente vai gravando. Diferentemente da Copa da Rússia. A Copa da Rússia eu consegui acompanhar tudo. Felizmente, né? Era uma época que eu tava trabalhando em casa e, cara, o horário ajudava demais. E eu consegui, ligava ali, trabalhando e com a TV ligada. Eu consegui acompanhar tudo. Essa aqui vai ser complicado, mas o que der a gente vai acompanhando e a gente vai trazendo aqui. E a gente vai falando um pouco mais, expectativas, favoritos que confirmaram, que não confirmaram. Vamos ver, vamos ver. Bastante ansioso. Gosto, cara. Gosto muito de Copa do Mundo, né? Não vou negar. Sou um apaixonado. E é isso. Por hoje finalizo. Agora sim fecho. Valeu demais. Forte abraço a todos. Ótima semana e ótima Copa para vocês. E é isso. Tchau.